10h49, de volta com o Manhã Bandeirantes desta segunda-feira. O Luiz Felipe Nunes está conosco para trazer mais informações desse caso novo de um balão que caiu dessa vez no Parque Ibirapuera, num tamanho gigantesco, igual da Zona Leste, e com uma aparência bastante parecida também com aquele outro balão. Quais são as informações que a polícia já sabe em relação a esse caso? E você também vai trazer que estamos no fim de julho e já quase atingimos o número de incêndios causados por balão de todo o ano passado. Uma prática que está crescendo, portanto, Luiz, bom dia. Bom dia, Lupato, bom dia a toda a nossa audiência. O balão caiu ontem no Parque do Ibirapuera na noite de domingo, perto das 6h30 da noite de ontem, mas a polícia ainda tem poucas informações sobre a ocorrência. Ele de fato parece muito com aquele balão que caiu na última semana, na segunda-feira, aquele balão gigantesco de 75 metros que caiu na zona leste de São Paulo, em Aricanduva, deixou 6 veículos estragados, caiu na rede elétrica, 400 mil pessoas ficaram sem energia. Na última semana, agora a gente tem esse novo registro, também um balão muito grande. Ele pegou fogo e caiu no Parque do Ibirapuera, mas não tivemos feridos. Nenhuma pessoa ficou ferida, não tivemos grandes estragos na região. A própria Secretaria de Segurança Pública nos respondeu que não foi localizado um chamado do Corpo de Bombeiros e nenhum registro da Polícia Civil, então ainda sem grandes informações sobre esse evento, essa queda de balão a gente deve ter nas próximas horas, mas que fica essa dúvida de que pode ser o mesmo grupo de baloeiros que soltou esse balão na última semana, essa dúvida ainda paira no ar. Lembrando que a fabricação, a venda, o transporte de balões é um crime, tem uma pena prevista de 1 a 3 anos de prisão ou multa e ele está crescendo de maneira descontrolada no estado de São Paulo. Entre janeiro e junho desse ano foram 44 autos de infração ambiental por prática baloeira, o que representa mais de 100%, mais que dobrou o número de autos em relação ao ano passado. Isso no primeiro semestre desse ano. E o número de registros, ou seja, as quedas de fato que causam estragos à população, elas já cresceram de uma maneira também muito grande. Entre janeiro e julho, o Corpo de Bombeiros atendeu 15 ocorrências desse tipo de quedas de balão, que é praticamente o mesmo que aconteceu no ano passado inteiro. Foram, no primeiro semestre, 5 casos e no ano passado inteiro, considerando entre janeiro e dezembro, 16 ocorrências. Esse dado da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo não conta com a ocorrência de ontem, então se contar, se acharem esse registro, se contabilizarem o registro de ocorrência, já empata com o número alcançado no ano passado inteiro. Isso ainda no mês de julho, que deve crescer principalmente porque a gente está vendo essas ocorrências, e não só ocorrências pequenas, mas de balões muito grandes, causando estragos que a gente não via antes. Esse também é um dos grandes problemas nesse momento, Lupato. E aí eu fico imaginando, né? Por sorte, que bom que esses 2 gigantescos balões que caíram em um intervalo de menos de uma semana, primeiro causando incêndio numa creche e o segundo no meio do Parque Ibirapuera, num fim de semana. Que bom que isso aconteceu em um horário diferente. Porque imagina se as crianças estivessem ali brincando naquela creche. Imagina se fosse o horário que as pessoas vão correr, vão curtir o fim de semana no parque, que é o mais movimentado da cidade de São Paulo, o Parque Ibirapuera. O balão lá da Zona Leste chegou a quase cair no estádio do Corinthians. Imagina isso durante um jogo, por exemplo. É sorte o que está acontecendo, para que a gente não tenha que chamar esses casos de balões como tragédia, e não só como um caso isolado. Olha, Luiz, eu tenho uma dificuldade enorme de entender como que a fiscalização contra os grupos baloeiros não funciona. Um ouvinte mandou aqui, será que eles carregam um balão de 75 metros na garupa de uma bicicleta? Eu tenho certeza que não. Será que eles lançam isso da laje de uma casa? Também não. Eles lançam isso de sítios, de fazendas. Esses balões, eles sobem com uma estrutura. São dezenas de pessoas participando do lançamento de um balão como esse. Balão que sobe com todo um aparato para que lá no ar já solte fogos. Por isso você não vê? Não existe um departamento específico para fiscalizar esse tipo de situação? É difícil de acreditar, né, Luiz?
Exato. A própria Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, eles têm o programa que nesse ano eles até divulgaram que foi intensificado, que é o São Paulo Sem Fogo, para aumentar a fiscalização. É um dos argumentos que a Secretaria utiliza até para justificar que aumentou o número de infrações, o número de autos, de que a fiscalização é maior, por isso eles conseguem encontrar mais pessoas fazendo essa soltura de balões. Mas mesmo assim a gente vê que muitos deles conseguem chegar no ar e caem depois. Então essa fiscalização acontece, mas não está sendo da maneira necessária para evitar que esse tipo de situação ocorra, Lupato. Obrigado, Luiz Felipe Nunes. Obrigado.